Amém. Quem tem dúvidas a respeito de que a mulher é tão forte, quem tem dúvidas pode dizer aí, porque eu não concordo. A mulher é forte demais. Claro que o homem tem a força bruta, né? A força masculina é diferente da força feminina. A mulher tem uma força uma força diferente do homem. Os dois se completam, né? A mulher com o homem, é por isso que Deus fez as coisas do jeito certo. Deus deu a força da mulher e a força do homem. Quem acha algo diferente disso está enganado. Queridos, eu quero falar, e eu vou falar um pouco também, como é o mês das mães, isso daqui entra também naquilo que eu quero falar. A Camila falou e eu e ela, nós decidimos, né? O meu pai, pastor Ronaldo, vai trazer uma série de palavras sobre as portas, né? E nós vamos trazer uma série de palavras sobre as tribos, as 12 tribos, os patriarcas, as 12 tribos de Israel. E na vez que ela pregou sobre Issacar. Quem lembra disso daí? Levanta a mão. Amém? Amém? E Issacar significa o quê? Glória a Deus. Quem tem discernimento de tempo, né? Quem tem a revelação do tempo. E ela trouxe um texto, eu esqueci agora o texto, mas fala que o coração está ligado ao tempo, traz revelação. Qual que é o texto? Eclesiastes 8:5, que não está decorado. Vamos lá. Eclesiastes 8:5 está dizendo o seguinte: você acha? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora certa e a maneira certa de agir. Olha só, o coração sábio sabe o tempo, discerne, na tradução que foi lida aqui no dia, fala que discerne o tempo, o coração sábio discerne o tempo. Então ela falou sobre Issacar, e agora eu quero falar sobre um que todos nós conhecemos, já ouvimos falar, cantamos e muitas coisas mais, sobre a tribo de Judá. Diz assim comigo: Judá, Judá, Judá. Aí, abre lá em Gênesis, por favor. Gênesis, livro de Gênesis, no capítulo 29. Quem não achar, levanta a mão, que alguém vai socorrer você. Gênesis capítulo 29, no versículo 31. Gênesis capítulo 29, versículo 31. Ele diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez eu louvarei ao Senhor. Aumenta mais um pouquinho para mim aqui, Júcio. Desta vez eu louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Esse texto aqui é interessante, até chegar no tempo de Judá, mas também a vida de Lia, ou de Leia, em algumas situações, também é interessante. Porque nós estamos no mês das mães, e eu quero falar um pouco sobre essa mãe também. O tema vai ser Judá, vai ser a tribo de Judá, o homem Judá, mas eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu com a Lia, ou com a Leia. Todo mundo conhece aquela piada lá, né, do Jacó, que Jacó se casou com Raquel, porque não... Como que era? Agora eu esqueci a piada. Amava Raquel e não Lia. Vocês entenderam? Jacó amava Raquel e não Lia. Todo mundo já ouviu essa piada já, né? Esse daqui acabou ficando sem graça até agora, né? Não lia. Não lia, não que ele não lia, que lia. Então é interessante a vida de Jacó, porque a história de Jacó todos nós conhecemos, que ele trabalhou por 7 anos para o seu sogro Labão. E a tradição judaica era que a filha mais nova não poderia se casar antes da mais velha. Então ele pegou e acabou se casando. Labão entregou a sua filha mais velha. Só que eles foram, né, para a noite de núpcias. Jacó teve
teve um momento com Lia. Quando ele acordou de manhã, ele viu que não era Raquel, viu que era Lia. Aí foi toda aquela confusão. Ele trabalhou mais 7 anos, mas nesse período ele já casou também com Raquel. Então ele casou com as duas, só que o coração dele estava com Raquel, o amor dele era para Raquel. Só que o texto começa dizendo, no versículo 31, fala que o Senhor viu que Lia era desprezada. Lia era desprezada pelo marido, também pela sua irmã, porque o amor de Jacó estava para Raquel e não para Lia. Só que interessante é que nesse período a Bíblia fala que Deus abriu a madre, Deus concedeu-lhes filhos. Em algumas traduções está abriu a madre. Deus deu filhos para Lia, porque ele viu que Lia estava sendo desprezada. Lia estava aborrecida. E às vezes nós não entendemos algumas coisas, mas o interessante é que Deus, ele te vê no momento que você não acredita que ninguém te vê. Deus, ele te vê no momento de aborrecimento. Deus, ele libera algo libera coisas sobre a sua vida em momentos de aborrecimento, em momentos de desprezo. Onde Lia estava sendo desprezada, a Bíblia fala que Deus concedeu-lhes filhos. E o momento que Raquel era estéril. E Deus quer fazer isso com nós também, com as nossas vidas também nessa noite. No momento que talvez você entenda que é o momento onde você está sendo aborrecido, atormentado, está sendo oprimido por situações, por momentos, por famílias, por pessoas, sei lá, seja lá o que for. Deus olha para você e fala: eu vou abrir a sua madre, eu vou conceder-lhe filhos. Isso aqui não é no sentido literal, para quem quiser abraçar essa bênção, maravilha, mas Deus, ele quer liberar algo sobre a vida, coisas sobre a sua vida, no momento que você menos espera. Deus, ele olha para você quando você acha que ninguém mais te vê. Nós cantamos essa música hoje. Ele me vê como ninguém me vê, ele me enxerga, ele me olha como ninguém me olha. Os olhos dele para mim são diferentes do que os olhos de muitas outras pessoas sobre a minha vida. No momento de aborrecimento que Lia estava vivendo, Deus, ele entregou, Deus, ele beneficiou, Deus, ele viu. E às vezes a gente olha, passa o nosso dia a dia, passa a nossa vida não entendendo as coisas que acontecem com a nossa vida. Imagina essa mãe, essa mulher, na verdade ela não era mãe, mas era casada com um homem, sem ter o amor daquele homem. Naquele tempo era normal, comum, os homens se casarem com várias mulheres. Mas ela se casou com Jacó por uma tradição familiar, uma tradição de uma nação. E ela acabou se casando com esse homem. E normalmente a mulher, ela tem um coração muito diferente do homem. A mulher, ela tem um coração muito mais amável do que o homem. O homem não. O homem, se ele não quer, ele não quer, e já era. A mulher, ela é mais amável, mais sentimental. Se ela ama, ela ama. E ela tenho certeza que ela passou a amar Jacó. Então imagina ela com a sua irmã, que era mais amada, era mais desejada pelo marido. Deus vendo, passando por essa situação, e a Bíblia fala que o próprio Deus veio e viu a situação de Lia. Igual eu falei, às vezes nós passamos por situações, passamos por momentos e achamos que ninguém está nos vendo. Ninguém está nos vendo, a gente está passando pela situação, pela prova, tudo sozinho, está acontecendo tudo sozinho. Mas a Bíblia fala que no momento de aborrecimento, no momento de tristeza, no momento de desprezo, Deus, ele te vê. Deus, ele olha para você e ele abre a sua madre. Ele não apenas olha para você, mas a Bíblia fala que ele concede filhos. Ele não apenas te olha no momento de desespero, mas a Bíblia fala também que ele te concede filhos. Ele não apenas olha para você no momento de desespero, mas ele começa a fazer coisas que você não consegue entender, mas é por causa da vontade do Pai, porque ele te olhou no momento de desespero, no momento de aborrecimento, no momento de tristeza, de perseguição. Ele olhou para você e falou: eu vou conceder-lhe filhos. Não foi qualquer pessoa, não foi Jacó, não foi Isaac, não foi Abraão, não foi Moisés que olhou para Lia, não foi o Bruno, não foi o pastor Ronaldo, não foi ninguém. Foi Deus, o próprio Deus, que olhou para Lia e concedeu-lhe filhos. O próprio Deus olha para você e abre a sua madre. Deus, ele nos vê em um ambiente conturbado. Deus, ele te enxerga em um ambiente de perseguição, de desprezo.
Deus ele te enxerga em um momento em um ambiente que você nem imagina que alguém possa te ver. Está difícil, está complicado. Não espera por Deus também não, porque eu tenho certeza que Lia não estava esperando algo da parte de Deus, ela estava esperando algo da parte do marido dela. Ela estava esperando com que os olhos de Jacó estivessem sobre ela, tanto é que ela teve 4 filhos. E por três filhos, né, que ela gerou, ela esperou que o marido estivesse olhando para ela. Falou: agora o meu marido vai passar a me amar. Aí veio o segundo, falou: agora pelo segundo o marido vai passar a me amar. E agora veio o terceiro, e o terceiro: agora o meu marido não tem como, no terceiro filho ele vai me amar. Ela estava esperando alguma coisa de Jacó e não de Deus. Mas interessante que Deus veio e viu o coração de Lia, viu a situação de Lia. Lia era uma mulher especial, diferente? Não. Ela foi, se abriu a madre, nós não sabemos aqui se ela era estéril ou não, nós sabemos que Raquel era estéril, mas Deus abriu a madre de Lia. E Deus ele vê situações e momentos conturbados, em momentos difíceis, em um ambiente de desprezo, em um ambiente abominável, um ambiente complicado, conturbado para nós. Ele olha para nós e abre a nossa madre. Interessante que Deus fez a mesma coisa com Ana. Eucana amava Ana, mas aí tinha a situação de que Ana era estéril, e Ana ela começou a clamar, só que Deus, a Bíblia fala no texto de 1 Samuel, fala que Deus ele amarrou o ventre de Ana. Então tem coisas que Deus faz, e Deus faz para que Ele possa lá na frente se manifestar de forma que as pessoas possam ver. Então olha que interessante, Ana ela não nasceu estéril. Ana não nasceu estéril. A Bíblia fala em 1 Samuel 1, fala que Deus amarrou o ventre de Ana. Então tem coisas que são genética da pessoa, elas nascem desse jeito, são estéreis de nascimento. E tem coisas que acontecem, que Deus faz no meio da nossa vida, para que Ele possa assim manifestar a glória dEle sobre nós. Então Deus ele amarrou o ventre de Ana, e depois Ele concedeu o filho Samuel a Ana, para que a glória dEle pudesse ser manifestada através da vida de Ana, através de Samuel, sendo profeta na terra de Israel. Deus ele faz coisas para que Ele possa manifestar assim a glória dEle sobre a sua vida. Então às vezes acontecem coisas no seu ambiente, na sua vida, durante a sua vida, que você não consegue entender, mas foi Deus que fez, para que Ele possa assim manifestar a glória dEle sobre a sua vida, através da sua vida, para que as pessoas possam ver a glória dEle através da sua vida. Não foi à toa que tudo isso aconteceu. O importante, sabe o que é? Que Deus te viu. Em um momento de desespero, um momento de perseguição, um momento de desprezo, um momento de aborrecimento, Deus te viu. Deus ele olhou para você da mesma forma que olhou para Lia. E às vezes nós não entendemos, ficamos preocupados, chateados com a perseguição, com tudo que está acontecendo, a situação difícil, as coisas complicadas, nada dá certo. Não se esqueça, Deus te olha no momento mais difícil. Deus te olha no momento mais difícil. A Bíblia fala que Lia deu à luz a 4 filhos. Durante 3 filhos ela esperava um mover na vida do marido dela, Jacó. Vamos ler de novo aqui, olha lá. Engravidou, no versículo 32, está dizendo assim: ela engravidou e deu à luz pôs o nome de Rúben. O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Olha o que ela estava esperando. Versículo 32, na parte B está: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. E o 34, Deus de novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Ela estava esperando um olhar diferente do marido dela. Aí quando veio o 4º filho, ela coloca o nome de Judá. Ela coloca o nome de Judá, e o texto fala o seguinte: 35, engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez, o que ela estava esperando? O que ela ia fazer? Está o texto aí? Esta vez, vamos lá comigo, vamos ler o texto do começo. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez, mais forte, esta vez, Lia parou de olhar para o marido, de esperar alguma coisa do marido, mesmo na situação de desespero. E o que ela fez? Começou a louvar o Senhor.
No seu momento de maior desespero, no seu momento de maior crise, você pode chegar no seu quarto, olhar como Judá e colocar o nome, esse nome, o Judá, significa louvado. Judá significa louvado. Imagina só Lia no momento de desespero, de desprezo dela, onde ela esperava uma atitude do marido para com ela, onde ela esperava uma manifestação de amor do marido para com ela, que toda mulher espera isso do marido. Mulher é sentimental, mulher é carinhosa. Uma mãe ainda que deu à luz a 3 filhos, esse era o quarto, espera uma manifestação de amor do marido para com ela. Aí no quarto filho ela já não estava mais esperando isso, mas imagina só ela ainda no quarto dela, esperando uma atitude do marido, e de repente entra o filho dela e ela lembra, fala: eu preciso louvar ao Senhor. Ela olha para Rúben, olha para Simeão, olha para Levi, ela começa a pensar: o meu marido não está olhando para mim, o meu marido não está me amando. Mas quando ela olha para Judá, ela fala: eu preciso louvar ao Senhor. Eu tenho que aprender, eu tenho que começar a louvar, a adorar ao Rei dos Reis. Foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que nós fomos chamados, para a adoração ao Rei dos Reis. Não foi à toa que Judá foi colocado, que Judá nasceu. Precisou vir o 4º filho de Lia, para que Lia pudesse entender e tirar os olhos do marido e colocar os olhos em Deus, e começar a adorar a Deus. Às vezes nós não entendemos, mas nós precisamos adorar. Quando você menos entende, quando você mais está sendo perseguido, adore. Quando você acha que mais está sendo desprezado, louve ao Senhor. Quando você acha que mais está sendo aborrecido, louve ao Senhor. Quando está complicada a situação, quando você vê que não tem saída, a Bíblia fala: louve ao Senhor. Imagina a situação, imagina a cena. Lia, e claro que nenhum filho gosta de ver um pai chorando, um pai e uma mãe chorando. Se o pai chorando já é difícil, imagina uma mãe. Mãe é toda sentimental, como eu disse. Judá entrando no quarto e vendo a mãe chorando, fala: mãe, não chora, mãe. Vamos louvar, vamos adorar. Vamos adorar. E o ambiente de aborrecimento é onde Deus olha para você. Adore ao Senhor sem parar. Interessante que Judá, ele foi um homem. Falei de Lia, agora vamos falar sobre Judá. Judá, ele foi um homem diferenciado. Judá, ele foi um homem que desde o começo ele foi chamado para a liderança, até no meio dos próprios irmãos. Ele foi chamado para a liderança. Nós vemos aqui a partir do capítulo 29 a história de Jacó com os seus filhos, a sua descendência. Aí depois no capítulo 37 começa a história de José. A Bíblia fala que José começou a sonhar e começou a compartilhar os sonhos dele com os irmãos, com a família. E os irmãos começaram a ficar com inveja, com raiva de José. E aí a intenção dos irmãos para com José era de que eles matassem José. O alvo dos irmãos para com José era de morte. Só que José era irmão de Judá, é claro, todo mundo sabe disso, né? A ligação da história está aí. José era irmão de Judá, Judá era irmão de José. E nós entendemos por aí que onde Judá está, não existe morte. Diz assim comigo: onde está Judá, a morte não prevalece. Mais forte: onde está Judá, a morte não prevalece. O que aconteceu nessa história? A Bíblia fala que os irmãos de José, eles tramaram contra José, e eles quiseram matar José. Então eles jogaram José numa cisterna. E aí Judá se levanta, fala: não, matar não, nós não vamos matar ele. Aí estava vindo uma caravana de ismaelita no deserto, caminhando, cheio com seus camelos e cheio de especiarias, de mirra, de bálsamo e tudo mais. Estavam vindo numa caravana. Judá falou: nós não vamos matar, nós vamos vender. E às vezes a gente pode até condenar Judá por isso. Poxa, vender. Ele poderia ter pego José e falar: não vai fazer nada, ele é o nosso irmão, nós não vamos matar, nós vamos levar ele para a casa do pai, vamos levar ele para o papai. Só que se a gente for fazer até trazer uma direção diferente sobre a vida de Judá nesse momento, nessa interpretação que Judá teve, falar: todo sonho não pode ser morto. Todo sonho não pode ser morto. Ele vai ser vendido, mas não vai ser morto. Sonhar custa dinheiro, sonhar custa caro. E todo sonho não vai ser morto, nós vamos vender. Judá, ele se posicionou para que não houvesse morte dentro da sua casa. E onde está Judá, não vai haver espírito de morte, apenas adoração. Apenas a adoração.
Nessa caravana, eles estavam com seus camelos, com seus jumentos e tudo mais, e havia ali, depois ele foi sim vendido para essa caravana de ismaelitas, ele foi depois colocado lá como escravo na casa de Potifar, se tornou um governante na casa de Potifar, um dos homens mais importantes da casa de Potifar. A história diz tudo isso, algumas pessoas já conhecem, se você não conhece, acompanhe o texto, você vai ver. Só que interessante é que, se você for ver o texto o texto fala que existe bálsamo e mirra. Por que fala exatamente bálsamo e mirra? Bálsamo é sinal de cura. Bálsamo, quando passa bálsamo, é cura. A pessoa é curada com esse perfume, com essa especiaria. Então, o período que José estava sendo levado para o Egito como escravo, o emocional dele estava sendo curado para que ele não pudesse guardar nada do que os irmãos dele fizeram, até ele se tornar governador do Egito. Então Deus, ele faz as coisas, o ambiente é formado para que, mesmo diante de toda perseguição, diante de todo desespero, desprezo, de todas as coisas que possam se levantar contra nós como filhos, Ele cria ambientes para que nós possamos ser curados e nos coloca em lugares altos, em lugares elevados. José, ele foi colocado como governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito depois de Faraó. O segundo homem mais importante do Egito depois de Faraó, mesmo depois de ter sido desprezado pelos irmãos, mesmo depois de ter sido ameaçado de morte, ter trabalhado como escravo, trabalhado não, porque ele foi colocado, isso daí não era trabalho, ele foi colocado como escravo, mesmo depois de ter passado por tudo isso, ser jogado na prisão por ter sofrido uma calúnia com a mulher de Potifar, depois ele foi colocado como homem de honra no Egito, por causa da cura que houve sobre a vida dele ter estado perto do bálsamo. Nós precisamos entender isso. Onde Judá está, não existe espírito de morte, apenas adoração. Onde Judá está, não existe espírito de morte, apenas adoração. É interessante que a história de José, ela começa no capítulo 37 de Gênesis, só que ela vai até o 41, se eu não me engano, 42, e depois, quando começa no capítulo 37, no 38 dá uma pausa na história de José, e começa a contar novamente a história de Judá. Por quê? Nós entendemos aqui que Deus, ele tem uma ligação com o sonho. Deus, ele faz ligação com o sonho para que a história possa ser construída. Precisou entrar a história de José para que Judá pudesse resgatar José da morte e ligar a vida dele a um sonho para que a história de Judá pudesse ser construída de forma sobrenatural. Vê comigo, Judá foi o quarto filho de Lia. Primeiro veio Rúben, Simeão, Levi e depois Judá. Eu vou dar para vocês os significados dos nomes. Rúben significa aqui está o filho. Simeão, ele ouviu. Levi, ligado, unido ou vinculado a alguma coisa ou a alguma pessoa. Esse é Levi. E Levi foi escolhida como a linhagem sacerdotal. Então da tribo de Levi sairiam os sacerdotes de Israel. Todos os sacerdotes de Israel, como nós aprendemos na Bíblia, que são os levitas, saiu da tribo de Levi. E no capítulo 38, abre lá comigo no capítulo 38, o versículo 6. 38, 6. A Bíblia fala que Judá, ele teve 3 filhos. Versículo 6. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, que foi o seu primeiro filho. Diz assim comigo: Er, mais alto, que eu acho que vocês estão com sono. Er, Onã e Selá. Já escolheu seus filhos, o nome dos seus filhos aí? Alete, né? Alete. Er, Onã e Selá. Pensa nos nomes bonitos. Então Judá, pois, tomou uma mulher para o seu filho mais velho, seu filho primogênito, Er, e o seu nome era Tamar. Próximo. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. E o próximo. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Próximo. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. Próximo. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse a Judá a Tamar, sua nora:
fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, o meu filho mais novo, Selá, o meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar, ficou na casa de seu pai. Vamos parar por aqui. O que aconteceu? A vida de Judá continuou, e ele teve 3 filhos, Onã e Selá. E aí, Judá, como tradição naquela época, ele escolheu uma mulher cananeia para poder se casar com seu filho. Se casou com seu filho, a Tamar. E ali a Bíblia fala que ele se comportou mal aos olhos do Senhor. Mas a maldade de Er foi tão gigante, tão grande, tão absurda, que isso daí Deus o castigou com morte. E é interessante que no Antigo Testamento a mão de Deus pesava de uma forma tão radical que Deus matava literalmente. Deus, ele não gostou da atitude de Er ao ponto de matar Er. Só que existia uma tradição, uma lei sobre o povo de Israel, que todo mundo, quando o filho mais velho se casasse, se ele não tivesse filho antes de morrer, a esposa precisaria dar descendência a ele. Então o próximo filho solteiro precisaria se casar e continuar a descendência. Só que o Onã, que era o segundo filho, quando Er morreu, a Tamar se casou com Onã. Só que Onã, ele entendeu que a descendência não seria dele, ele ia dar descendência ao irmão dele. Então imagina só, eu me casar com a esposa do meu irmão, só que os filhos não vão pertencer a mim, os filhos vão ser, esses daqui são os filhos de Er. Se eles crescessem, era o filho de Onã, só que a descendência seria do irmão mais velho, do Er. É estranho falar, né? A descendência seria do Er. Vamos colocar outro nome diferente aí, do Herã, senão fica muito Então seria dessa forma. Aí o que Onã começou a fazer? Todas as vezes que ele passou a não ter comprometimento com a Tamar, ele passou a desonrar a Tamar, porque todas as vezes que ele tinha relações com Tamar, ele derramava o sêmen dele na terra. Ele não queria engravidar Tamar, e ele queria prazer, mas ele não queria compromisso, porque o compromisso seria a descendência e a ordem seria para o irmão dele, não para ele. Então ele queria o prazer, mas não queria o compromisso. E nós podemos fazer também aqui um parênteses sobre isso também. Da mesma forma que Onã, às vezes é muito disso que tem acontecido dentro das igrejas hoje. As igrejas querem o prazer, mas não querem o compromisso com a noiva. Elas querem ter o prazer com a noiva, mas não querem o compromisso da noiva. Elas querem se casar, querem vir, querem fazer, querem acontecer, mas não querem ter comprometimento com a noiva. Às vezes fazemos muitas vezes como Onã. Temos comportamentos dessa forma como Onã. Queremos fazer dessa forma, sem comprometimento, sem seriedade, sem integridade. Queremos fazer de qualquer jeito para Deus. No tempo onde a gente tem visto o amor de muitos, a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, e realmente nós estamos vivendo isso. O amor de muitas pessoas tem se esfriado. Pessoas têm saído da igreja por nada, por qualquer coisa. Eu me cansei, não quero mais, não tenho mais vontade, não isso, não aquilo. Começa a inventar qualquer coisa, mas quer o prazer, quer as bênçãos, quer os milagres, quer a cura, quer tudo, mas não quer o compromisso. Era o que Onã tinha, era o que Onã queria. E a Bíblia fala, voltando ao texto, fala que Onã se comportou mal também por fazer isso, não querer dar descendência ao seu irmão. E Deus viu que ele estava fazendo mal e matou Onã também. E como a linhagem, a descendência precisaria continuar. Meu relógio está certo? 10 para as 9? Para as 8? Não? 15? Eu peguei depois, né? Como? Oi? Quando Deus matou Onã, e aí a descendência precisaria continuar. Então a lógica seria a Tamar se casar com Selá, que era o filho mais novo, o filho caçula. Só que Selá era muito novo, e Judá, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, pensou o seguinte, disse para Tamar: você não vai, espera mais um pouco, vai para a casa dos seus pais como viúva. Quando o meu filho mais novo, Selá, crescer,
aí você volta, você se casa com ele e você vai continuar a descendência do seu marido, do meu filho do seu marido vai continuar a descendência. E assim foi, ela foi e passou, e ela percebeu, a Bíblia fala, vamos ler o texto aqui para não... De 38 nós lemos vamos ler o versículo 6, né? Nós já lemos o 6 ou não? Só colocou, né? Judá, pois, tomou... pode ser o próximo? Ah, não, nós lemos sim. Vamos lá, vamos passar para mais então. Versículo 11, né? Nós paramos. Versículo 13. E deram aviso a Tamar, dizendo, olha só, falaram para Tamar o seguinte: eis que o teu sogro sobe a Tímna a tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de viuvez, da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímna, porque via que Selá era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. O 15. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço, deixa possuir. Beleza, para por aí. O que aconteceu? Avisaram a Tamar que o Selá tinha crescido. Alguém avisou a Tamar, as amigas, alguém avisou a Tamar que o filho tinha crescido. Só que Judá, ele tinha dado a instrução para ela: vai para a casa dos seus pais como viúva, quando meu filho crescer, aí você volta e se case com ele. Por quê? Judá disse a Tamar, com relação ao seu filho, sei lá, ele disse essas palavras. Ele falou assim: ele é seu, mas ainda não é o tempo. Quando Tamar foi para a casa dos seus pais como viúva, Judá deu essa instrução para Tamar. Ele falou: vai, fica lá por um tempo, você vai se casar com ele, mas ainda não é o tempo dele. Porque se ele se casasse naquele tempo, provavelmente ele seria muito imaturo, a imaturidade seria muito grande, e provavelmente Deus mataria mais um dos seus filhos por conta das perversidades dos seus filhos, sei lá, do seu filho, sei lá. Então Judá foi maduro aqui a ponto de segurar o seu filho, tomar para si, e automaticamente ele fica com medo de perder mais um filho, e não quis falar para Tamar que Selá já tinha crescido. Judá não quis avisar a Tamar que já tinha crescido, já tinha ficado mais velho e poderia se casar com Tamar. Olha que interessante. Então ele dá uma instrução, ele fala assim: é seu, mas ainda não é tempo. E às vezes que Deus olha para você e fala: é teu. Deus olha para você e diz assim: é teu, mas ainda não é o seu tempo. Ele deu nas suas mãos uma coisa que é para você desfrutar, mas ainda não é o tempo de você desfrutar. É seu, dá para você, mas ainda não é o tempo. Vai chegar a hora, vai chegar o momento, e quando chegar, você vai desfrutar com honras. Espera o tempo certo, espera o momento certo, que vai chegar, e quando chegar você vai ser honrado. Interessante é que Tamar, quando ficou sabendo, ela tirou a sua roupa de viuvez. Ela estava vestida como viúva ainda, esperando o momento em que Selá fosse crescer, para que ela pudesse se casar com Selá e assim prosseguir a sua descendência. Ela tirou a sua roupa de viuvez e foi para o caminho que Judá estava fazendo, para tosquear as ovelhas, para cuidar das ovelhas. Foi para o caminho, e ali ela tirou a sua roupa de viuvez e colocou um véu. E naquele tempo as prostitutas elas se vestiam de forma diferente de hoje. Na verdade, em algumas nações diferentes da nossa, as prostitutas se vestem diferente do que aqui. Em Israel, as prostitutas colocavam mais roupas, umas roupas diferentes, mas eram mais roupas. Aqui, elas tiram as roupas. Então é ao contrário. Lá elas colocavam até véu no rosto. Então se tinha véu no rosto é porque tinha coisa aí, era prostituta. Aqui elas tiram para mostrar tudo, é o inverso.
E às vezes nós não entendemos e ficamos, né? Por que aconteceu isso? Ela estava desesperada, essa mulher. Ela estava desesperada para poder dar continuidade à sua descendência. O que ela fez? Ela conseguiu seduzir o seu sogro. Ela seduziu o seu sogro. Eu não vou ler o texto, mas a Bíblia fala que ela seduziu o seu sogro. Seu sogro pagou com animais para poder se deitar com ela e ainda engravidou dela. A Bíblia fala nesse texto de 38, Gênesis 38, fala que ela engravidou, deu à luz a gêmeos. Só que antes dela dar à luz, as pessoas viram que ela estava grávida e ela seria uma mãe solteira. Só que como ela estava prometida à família de Judá, ao filho Selá, eles chegaram em Judá, as pessoas, né, que iam apedrejar a Tamar, chegaram em Judá e falaram: Judá, a sua nora vai ser apedrejada porque ela engravidou, ela adulterou e tudo mais. E aí a casa caiu para Judá, porque quando ele foi para poder confrontar a Tamar, aí a Tamar falou que eram os filhos dele. Aí o negócio ficou complicado. Aí a vergonha veio com peso. Mas nós não sabemos a forma que Deus trabalha, o jeito que Deus trabalha. Nós sabemos apenas que Ele trabalha. A Bíblia fala que Judá teve 2 filhos com Tamar, gêmeos. Eles são Pérez e Zerá. Diz assim comigo: Pérez. Mais forte: Pérez. Agora abre lá em Ruth, no capítulo 4, versículo 18. Ruth, capítulo 4, versículo 18. Está dizendo o seguinte. Está lá: estas são, pois, as gerações de... Não, estas são, pois, as gerações de... Quem que é? Filho de Judá. Diz assim comigo: essas são... Mais forte: essas são as gerações de Pérez. Quem foi Pérez? O filho de Judá, o filho que nasceu primeiro da barriga de Tamar. Por causa de um erro, por causa de um problema, o que Deus fez? Ele transformou aquela vergonha e trouxe honra para a vida de Judá. E aí fala, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arã. Irão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e a Naasson gerou Salmão. Próximo. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a... Então aí precisou... Olha o que Deus fez no meio da vergonha, no meio da turbulência, no meio do desespero, do pecado de Judá, da vida de Judá. Deus deu uma promessa e falou que da geração dele, eu vou dar a promessa para vocês. E agora, abre lá em capítulo 49 de Gênesis, quando Deus dá uma promessa, a bênção que Jacó liberou sobre a vida de Judá, seria que ele não seria o primogênito de Jacó, mas ele seria a proeminência, ele seria o líder da casa de Jacó, ele seria o líder das tribos de Jacó. Tanto é que ele foi escolhido por Jacó para poder conduzir a família dele até Goze. Está dizendo assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Olha só, o 4º filho de Jacó. Então imagina Rúben, Simeão e Levi tendo que se inclinar a Judá, mesmo Judá tendo que fazer tudo isso, passando por toda essa situação, mesmo Judá tendo filhos com a sua nora, mesmo Judá tendo errado dessa forma, existiu uma bênção sobre a vida de Judá, que foi dada através de Jacó, que ele seria líder sobre os irmãos dele, mesmo Simeão sendo primogênito. O próximo: Judá é o leãozinho da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Diz: o cetro não se afastará de Judá. Ou seja, o reinado será sobre o Judá. De Judá sairão reis sobre a terra. De Judá sairão reis sobre a nação, sobre o povo. O versículo 9 fala que
Judá é o leãozinho, e leão é sinônimo de grandeza, de reinado, de o líder, o rei da selva, que nós vemos, e na Bíblia tem um significado muito forte. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas eu já trouxe uma palavra sobre o leão da tribo de Judá, sobre o leãozinho, falei também sobre o leãozinho de Judá, que ele seria uma sombra daquilo que viria a ser Jesus, o leão da tribo de Judá. E dele não se afastaria o cetro, o reinado estaria sobre Judá. Ele seria o rei, seria o líder dentre os irmãos. E olha que interessante também, a Bíblia fala que seria a tribo de Levi, que seria os sacerdotes, da tribo de Levi sairiam os sacerdotes de Israel. Da tribo de Levi sairiam os homens que governariam a casa do Senhor, que estariam na condução, à frente da casa do Senhor. Olha que interessante. Só que abre lá em Hebreus capítulo 7, versículo 14. Quando Deus quer, Ele faz. Existiu uma bênção sobre a vida de Judá, uma bênção de proeminência, uma bênção de liderança, uma bênção de pastoreio, uma bênção onde a linhagem dele viria, a linhagem de Jesus, de Davi, sairia de Judá. Teria que ser de Judá. Antes de ir para Hebreus, deixa eu procurar um texto, Mateus 1. Deixa eu ver se é Mateus 1. Tá, é o Mateus 1 mesmo. Ó. Vamos ler o versículo 1. Mateus 1:1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Podia ter colocado Simeão, podia ter colocado Levi, podia ter colocado Rúben, Issacar, qualquer outro, mas colocou Judá, porque era essa a descendência de Jesus. Versículo 6 está dizendo assim: e Jessé gerou ao rei Davi, Davi gerou a Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Agora pula lá para o versículo 11. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio babilônico, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel. E o versículo 16, pula lá. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado de Cristo. Teria que ser, mesmo diante da vergonha que Judá tinha passado, mesmo ele não sendo o filho mais velho, mesmo ele não sendo o primogênito, existia uma promessa de liderança sobre a vida de Judá. Existe uma promessa de liderança sobre a sua vida. O cetro não vai se afastar das suas mãos, o governo não vai se afastar das suas mãos, o reinado da sua vida, da sua casa não vai se afastar das suas mãos. Você tem o controle nas suas mãos. Ele te deu, Ele te entregou o controle nas suas mãos. Receba, queridos, apenas receba. O controle está nas suas mãos. Mas mais profundo do que isso, lá em Hebreus, no capítulo 7, fala o seguinte. Hebreus capítulo 7. (7:14) Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo nunca Moisés falou de sacerdote. Olha lá, pode só isso daí. O nosso Senhor Jesus, ele nasceu da tribo de Judá, então logo ele nunca seria sacerdote sobre Israel, porque a tradição e a lei instituída por Deus, a divisão dos povos instituída por Deus através de Moisés, foi que apenas a descendência de Levi seriam sacerdotes sobre Israel. Então Judá, olha, visto ser manifesto o nosso Senhor Jesus Cristo, ele saiu de Judá, da descendência de Judá, concernente a essa tribo, porque Moisés falou que não sairia sacerdócio. Agora pula lá para o 8, capítulo 8, versículo 8. Capítulo 8, versículo 8, que está dizendo o seguinte: porque repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, diz assim comigo, com a casa de Judá, não, tem que ser mais forte do que você está pensando, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Deus está estabelecendo uma nova aliança. O próximo.
não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. O próximo. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles serão meu povo. Então olha o que Deus está dizendo aqui, no capítulo 7, fala que como Jesus saiu da linhagem de Judá, ele não teria como ser sacerdote em Israel, não teria sacerdócio sobre a linhagem de Jesus, sobre a linhagem de Judá, não teria sacerdócio. Só que o texto fala, no versículo 8, fala que Deus está estabelecendo uma nova aliança sobre nós. E o texto de Apocalipse, capítulo 1, abre lá, texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, está dizendo o seguinte: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Agora eu quero que o pessoal suba aqui já para me ajudar. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E o próximo diz o seguinte: e nos fez, diz assim comigo, e me fez, mais forte, e me fez reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre, amém. Pela nova aliança você foi estabelecido como rei e como sacerdote, Eu não sei se você não sabe o significado ou o poder que existe no sacerdócio, mas o sacerdócio é onde existe ligação do homem para com Deus e de Deus para com o homem, onde existe essa aliança, onde Deus se comunicava com o homem e o homem assim passava a mensagem que Deus tinha trazido para o povo. Era assim que era feito no Antigo Testamento. Por isso que a tribo de Levi era conhecida como, foi separada para ser a linhagem sacerdotal, porque Deus vinha sobre os sacerdotes, fazendo parte da tribo de Levi, e manifestaria o poder e trazia a mensagem que ele queria trazer do céu. Tanto é que Moisés nem ele foi um sacerdote, o irmão dele teria que ser, porque ele foi da linhagem de Levi. Então Arão, ele recebia da parte de Deus a mensagem e passava para todo o povo de Israel. Só que no texto de Hebreus, capítulo 8, versículo 8, fala que Deus ele fez comigo e com você uma nova aliança. E no texto de Apocalipse fala para mim e para você que ele me estabeleceu, que ele te estabeleceu como rei e como sacerdote. Então a aliança foi renovada, a aliança foi refeita. Você tem o direito de rei e de sacerdote, não apenas um homem, uma mulher comum, não apenas mais uma pessoa. Deus ele te estabeleceu nessa nação como rei e como sacerdote, com essa nova aliança que Deus colocou sobre nós. Eu quero que vocês se coloquem de pé, por favor, queridos, porque nós precisamos entender e nós precisamos nos comportar, porque Judá, mesmo no tempo da crise, mesmo no tempo do desespero, no tempo que ele fez errado. Você não acredita que ele fez errado? Ele se deitou com a nora dele, mas Deus ele fez, porque havia uma promessa, havia um selo sobre a vida de Judá, e houve arrependimento. E da linhagem de Pérez, que foi o filho de Judá, veio Davi, o rei Davi. Depois do rei Davi veio Jesus. Olha só que interessante, quando lá em 1 Samuel, o povo eles querem mudar aquele relacionamento de profeta para com o povo. Eles quiseram colocar um rei, eles quiseram colocar uma hierarquia. Não é hierarquia que fala, é um comando, como quando coloca um rei sobre uma nação. Eles quiseram colocar, quando colocaram Saul como rei sobre Israel, eles escolheram. Saul era da tribo de Benjamim, quem lembra? Saul era da tribo de Benjamim. Só que a promessa não foi para Benjamim. Então o povo escolheu Saul como rei. Mesmo às vezes nós estamos fazendo escolhas erradas, Deus ele reverte a situação. Por quê? Saul sendo rei, e na tradição judaica, na tradição de Israel, era a linhagem que deveria seguir. Então seria o seu filho, provavelmente Jonatas, ou outros filhos de Saul que seriam reis sobre Israel. Mas Deus ele fez mudar toda essa história, acabar com toda a genealogia de Saul.
e colocou quem como rei? Quem que era Davi? Da linhagem de quem? O que Deus fez? Ele mudou para que pudesse vir a promessa sobre o povo de Israel. A promessa era de rei e de sacerdócio sobre o povo de Israel, e a promessa existe sobre a sua vida. Símbolo de leão, símbolo de autoridade. Deus está estabelecendo autoridade, reino, governo, sacerdócio sobre a sua vida. Não apenas mais seja comum, é mais do que isso. Você é rei e sacerdote. Apocalipse capítulo 1 versículo 5 fala que Ele te estabeleceu nessa nação, nessa terra, como rei e como sacerdote, através de uma nova aliança feita por Jesus Cristo. Uau! Você entendeu isso, queridos? Você faz parte da linhagem de Judá. Como? Eu não sei. Eu não faço parte, não tem nada a ver com Judá. Não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver com Judá. Mas como que eu me ligo a essa genealogia? Como é que eu me ligo a tribo de Judá, a ser filho de Judá? Apenas receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Creia que Ele é o Senhor da sua vida. Creia que Ele é o Senhor da sua vida, e você vai ter um resultado sobrenatural. Você vai ver e vai fazer parte da linhagem de Judá. Apenas creia, feche os seus olhos e diga: Deus, eu quero fazer parte dessa nova aliança. Eu preciso fazer parte dessa nova aliança. Eu preciso fazer parte dessa nova aliança. Ser colocado como rei, como sacerdote sobre a minha casa. Ser colocado como sacerdote sobre o meu lar, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre as pessoas que estão ao meu redor. Ele me estabeleceu como reis e como sacerdote. Ele me estabeleceu sobre o trono de justiça, eternamente